A maior potência mundial em nível político, econômico e militar, não está imune à incidência de pobreza. No ano de 2006, nos Estados Unidos, houve aumento de 12,7% da pobreza do país, informações obtidas pelo próprio censo norte-americano. De acordo com os dados coletados na pesquisa, existem aproximadamente 37 milhões de pessoas com qualidade de vida abaixo do padrão americano, ou seja, em condição de pobreza. No mundo, somente os asiáticos conseguiram diminuir os níveis de pobreza de 11,8% para 9,8% em 2006. Além disso, o percentual entre a população idosa também teve um decréscimo de 10,2% no ano de 2003 para 9,8% em 2004. O critério para identificar a pobreza nos Estados Unidos tem como base o número de membros da família e a renda produzida. Nos padrões norte-americanos, uma família constituída por 4 indivíduos e com rendimentos anuais até $19.157 são considerados pobres. No caso de uma pessoa idosa, o critério muda quanto ao valor da receita, ou seja, aquela acima de 65 anos que mora sozinha e que tem renda inferior a $9.060 ao ano é considerada pobre. Essa é uma questão que preocupa as autoridades, uma vez que no ano de 2000 foi a última vez que houve queda nas taxas de pobreza. Outro dado importante concebido no censo foi a respeito da média de renda no país. De acordo com uma pesquisa realizada em 2004, em geral, os americanos têm uma renda anual de $44.389. A renda nos Estados Unidos é dividida de forma distinta. A prova disso é que em geral os que ganham menos são os negros, ao contrário dos asiáticos, que são os que ganham mais. Esse fenômeno social tende a aumentar no país, mesmo com o modesto crescimento vivido em anos anteriores que promoveu o surgimento de milhões de vagas de emprego. No entanto, esse parece ser um problema que nesse século não será vivido somente pelas nações subdesenvolvidas, pois integrará países desenvolvidos. O que é ser pobre nos Estados Unidos? Antes de mais nada, é preciso deixar claro que estamos falando de patamares diferentes de pobreza. Ser considerado pobre nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, ou na América Latina, a região mais desigual do mundo, não é a mesma coisa. Nos Estados Unidos, uma família de 2 adultos e 2 filhos é classificada como pobre se tiver renda igual ou menor a $26.000 por ano. 12% da população americana está nesse grupo. No câmbio atual, com essa mesma quantidade de dinheiro, uma família na Colômbia ou no Brasil, por exemplo, pertence à classe média. É uma renda equivalente a R$11.000 por mês. Se dividirmos isso pelos 4 membros da família fictícia, cada um teria R$2.875 por mês. Em contrapartida, olha só o tamanho da pobreza no Brasil. Um estudo da FGV estima que quase 63 milhões de brasileiros sobreviviam com uma renda domiciliar per capita de apenas R$497 por mês. Então, para traçar comparações com os Estados Unidos, é preciso levar em conta outros fatores, desde o câmbio até o fato de que os salários são mais altos nos Estados Unidos, mas o custo de vida também é. Por isso, o Banco Mundial e a ONU criaram índices comparativos que levam em conta essas diferenças de custo de vida, valor das moedas, entre outros fatores. O Banco Mundial estima a porcentagem da população que vive em pobreza extrema, com menos de $2,15 por dia, isso ajustado ao poder aquisitivo de várias moedas. Nos Estados Unidos, 1% da população vive nessa situação, ou seja, mais ou menos 3 milhões de pessoas. No Brasil, os dados mais recentes do Banco Mundial são de 2020 e estimaram que o auxílio emergencial pago pelo governo por causa da pandemia fez a pobreza extrema cair para 1,95% naquele ano, ou 4,1 milhões de pessoas. E aqui vale dizer que em agosto de 2020 a pobreza chegou ao seu menor nível no Brasil devido ao auxílio emergencial, mas voltou a subir em seguida quando o pagamento foi interrompido. Os especialistas, aliás, criticam essa falta de estabilidade. E os dados mais recentes do IBGE mostram que os avanços da pobreza e da extrema pobreza foram recordes no Brasil em 2021, na comparação com o ano anterior. A ONU produz outro indicador, o de desenvolvimento humano, que não mede só o salário, mas também o acesso das pessoas a serviços que trazem bem-estar, como saúde e educação. O índice vai de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento de um país. Os Estados Unidos pontuam 0,92 nesse indicador.
O Brasil, 0,75, abaixo de alguns vizinhos da América Latina, como Chile e Uruguai. Também dá para comparar níveis de desigualdade, e um dos indicadores que medem isso é o de Gini. Quanto mais baixo for o indicador de um país, menor é a desigualdade. Um adendo importante, muitos economistas veem limitações no coeficiente de Gini. Entre os motivos, porque acham que ele não ajuda a distinguir a origem da desigualdade. Com essas limitações em mente, vamos aos números. O coeficiente dos Estados Unidos é 41,5. Sob esse critério, é um país menos igualitário que o Uruguai, mas bem mais do que o Brasil. E é claro que desigualdade e pobreza têm efeitos importantes na política. Shaylee Barnes, diretora de políticas públicas no Cairo Center, um centro de estudos em Nova York dedicado ao combate à pobreza, diz que a política americana não responde às necessidades dos cidadãos mais vulneráveis. Para ela, assim como acontece em muitos países, a ansiedade ligada à preocupação com a pobreza no país alimenta fenômenos como o populismo. Ela explica que na última década cresceu nos Estados Unidos o uso de discursos racistas como resposta a um eleitorado preocupado com a piora de seu nível de bem-estar material. E quanto à corrupção? É mais um tema recorrente nos debates políticos também nos Estados Unidos. Na campanha eleitoral de 2016, quando foi eleito presidente, Donald Trump prometia combater a corrupção e o establishment político de Washington. Já 4 anos depois, nas eleições em que ele saiu perdedor, o discurso foi centrado na acusação sem provas de que a votação teria sido fraudada. Mas, de modo geral, embora nem sempre, o panorama é melhor nos Estados Unidos do que na América Latina. Isso segundo os dados da Transparência Internacional, organização que mede a percepção sobre corrupção no mundo. O ranking da ONG é liderado pela Dinamarca, com 88 pontos de um máximo de 100 sobre a baixa percepção de corrupção no país. Os Estados Unidos não pontuam bem, estão no nível parecido com o do Chile. O Brasil e a Argentina estão na posição 96. O sonho americano é um ethos nacional dos Estados Unidos, uma variedade de ideais de liberdade que inclui a chance para o sucesso e a prosperidade, maior mobilidade social para as famílias e crianças, alcançada através de trabalho duro em uma sociedade sem obstáculos. Mas talvez o sonho americano está rapidamente se tornando a ilusão americana, uma vez que os Estados Unidos têm agora a menor taxa de mobilidade social de todos os países ricos e está rapidamente se tornando campeão de desigualdades, de acordo com o relator especial das Nações Unidas para a Pobreza Extrema e os Direitos Humanos, Philip Houston. Neste vídeo, veremos alguns lugares que talvez você não queira visitar nos Estados Unidos. Baltimore, Maryland. Os Estados Unidos têm uma ferida aberta, e essa ferida é Baltimore, e ela não para de sangrar. Uma cidade onde o ritmo é ditado pelo estampido dos tiroteios. Baltimore também é a 16ª cidade mais violenta do mundo e a 2ª mais violenta dos Estados Unidos, apresentando uma taxa de homicídio de 56,45 por 100 mil habitantes, superando em muito o Rio de Janeiro, cidade que infelizmente se tornou símbolo da violência e da criminalidade no Brasil. Com uma das taxas de homicídios mais altas dos Estados Unidos e com a taxa de pobreza de 21,8%, a cidade de Baltimore passou os últimos anos assombrada por uma criminalidade galopante e políticas públicas fracassadas. 30% dos estudantes da cidade não se formam no ensino médio, apenas 21% dos alunos são proficientes em inglês e menos de 20% são proficientes em matemática. Quase 10% da população é de viciados em heroína, a maior cifra per capita dos Estados Unidos. Birmingham, Alabama. 28,1% dos moradores de Birmingham vivem abaixo da linha da pobreza. De cada 100 mil habitantes, 1.400 são vítimas de crimes violentos, devido ao comércio de drogas proeminente e alta taxa de pobreza. Detroit, Michigan. A cidade de Detroit está sofrendo com a deterioração urbana e tem 39,9% de sua população vivendo abaixo da linha da pobreza. Detroit é agora uma sombra do que já foi, com sua população em declínio depois de um pico de 1,8 milhões nos meados do século. Embora o icônico setor manufatureiro da área metropolitana tenha ensaiado um retorno nos últimos anos, o desemprego em Detroit permanece alto
O censo estima que uma média de 10,6% da força de trabalho da cidade estava desempregada nos últimos 5 anos, mais que o dobro da taxa nacional comparável, que é de apenas 4,1%. Estrangulada economicamente, Detroit também é perigosa. É uma das 100 cidades em todo o país onde foram registrados mais de 2.000 crimes violentos para cada 100.000 pessoas em 2017. Cleveland, Ohio. Além de ser uma das cidades mais corruptas do país, Cleveland também tem condições climáticas adversas, com uma média de 60 polegadas de neve por ano. Cleveland é o lugar mais pobre de Ohio e um dos lugares mais pobres dos Estados Unidos. Décadas de deterioração das condições econômicas e circunstâncias difíceis na comunidade majoritariamente negra, incluindo políticas racistas de habitação e desindustrialização, contribuíram para a pobreza generalizada e a falta de oportunidades de emprego com bons salários. A maioria das famílias em Cleveland ganha menos de $22.000 por ano, e mais de um quarto das famílias ganha menos de $10.000 anuais. Quase 40% dos residentes de Cleveland vivem abaixo da linha da pobreza, mais que o dobro da taxa de pobreza estadual, que é de 14,5%. Flint, Michigan. Flint é uma das cidades mais pobres e perigosas dos Estados Unidos. Cerca de metade de todas as famílias em Flint ganham menos de $26.000 por ano e 41,2% da população vive abaixo da linha da pobreza. Áreas pobres frequentemente relatam níveis de criminalidade mais altos do que lugares mais ricos, e em Flint houve 1.945 crimes violentos para cada 100.000 pessoas em 2017, número maior do que o verificado em mais de 90% de todas as cidades dos Estados Unidos. Flint tomou os noticiários nos últimos anos depois que foi descoberto que o abastecimento de água da cidade estava contaminado com chumbo. A crise de contaminação expulsou as pessoas da cidade e provocou decréscimo nos valores imobiliários. Nos últimos 5 anos, a população de Flint caiu 5,3%. Além disso, o preço médio de habitação em Flint fica em $28.000, uma fração do valor médio da típica habitação americana, que é de $193.000. Camden, New Jersey. Camden tem estado na lista da Forbes de cidades mais miseráveis dos Estados Unidos há anos. Crivada de decadência urbana e corrupção política, mais de 42% de seus habitantes vivem abaixo da linha da pobreza. Camden também tem 560% mais crimes do que a média dos Estados Unidos. St. Louis, Illinois. St. Louis é a cidade mais perigosa da área metropolitana mais perigosa dos Estados Unidos. Em toda a área metropolitana de St. Louis, houve 2.082 crimes violentos para cada 100.000 habitantes em 2017, mais de 5 vezes a taxa nacional de crimes violentos, que é de 383 incidentes por 100.000 pessoas. Em St. Louis, houve 2.752 crimes violentos por 100.000 habitantes, mais de 7 vezes a taxa nacional. A taxa de pobreza de 43,1% da cidade está entre as mais altas de qualquer cidade dos Estados Unidos. Ruas inseguras e pobreza generalizada estão literalmente expulsando pessoas da cidade. Nos últimos 5 anos, a população de St. Louis diminuiu 1,6%, mesmo com o crescimento nacional de 3,8%.